Olá, mulher aqui da rede. Mais um vídeo começando, mais uma palavra que Deus traz para derramar nos nossos corações. E vamos orar para nós começarmos. Senhor, Pai maravilhoso, obrigada pela oportunidade de estarmos recebendo mais de Ti. Obrigada, Senhor, por sermos Suas filhas, por termos o privilégio de estarmos junto de Ti, de estarmos aos Teus pés, pois não há lugar mais alto para nós estarmos. Acha em nós um coração ensinável, com uma terra boa, para que a Tua palavra entre, Senhor, crie raízes e gerem bons frutos. Em nome de Jesus, Pai, venha nos ensinar, venha nos moldar, que o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos espirituais, venha nos ajudar em sabedoria, pois Ele é o nosso ajudador, em nome de Jesus, amém. Bom, o tema do vídeo de hoje, eu ia falar live do vídeo de hoje, é como devemos fazer as coisas para termos a recompensa certa. Nós, mulheres, nós desempenhamos muitos papéis, né? Nós somos filhas de Deus, nós somos esposas, nós somos mães, nós somos filhas, nós somos profissionais e nós somos donas do lar, né? E mais outras coisas, porque a gente sempre encontra um espaço para enfiar mais coisas, a gente quase não faz nada, né? Só que não. Mas nós temos todos esses papéis e são maravilhosos, são importantes. E quando nós sabemos como fazer esses papéis, aí sim é maravilhoso. Então é isso que o Senhor quer trazer para nós hoje. O Senhor tratou em mim isso há um tempo atrás e foi assim de um ensinamento tão lindo, porque o Senhor me tratou na prática. E isso transformou meu coração, transformou a minha vida e a minha casa. E quando Ele trouxe essa palavra para nós falarmos aqui hoje, eu fiquei muito feliz mesmo. A rede é para realmente transformar corações, transformar vidas, em andar segundo o que o Senhor quer para nós, suas filhas. Então, nós vamos ler em Colossenses 3, 23, 24. E aí depois a gente vai dando uma passeadinha pela Bíblia. Então, Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Se nós fizermos todos esses papéis que eu disse, fazendo para o Senhor, nós continuaríamos fazendo da mesma forma que nós estamos fazendo? Vale a nossa reflexão, vale o nosso pensamento nisso. Será que a forma que nós estamos sendo filhas de Deus, que nós estamos sendo esposas, que nós estamos sendo mãe, filhas, donas do nosso lar e profissionais, se nós fizéssemos para Jesus todos esses papéis, estaria bom do jeito que nós estamos fazendo? Se nós fizermos esses papéis para Jesus, nós impactaríamos muitas vidas. Muitas pessoas veriam que as nossas atitudes, que os nossos papéis como mulheres apontariam para Jesus. E é isso que nós precisamos. Só que nós não fazemos isso sozinhas. Ou melhor, quando nós fazemos isso sozinha, há frustração, há exaustão, há um cansaço, porque nós não devemos dar conta disso sozinha, né? Desses papéis.
e fazer de forma excelente. Não tem como fazer sozinha. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do nosso ajudador. Sozinha nós não conseguimos e precisamos pedir para Ele. Em João 14, 26 diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo, ele foi nos dado para que ele habite aqui e nos ajude. O Espírito Santo é nosso ajudador, nosso consolador, nosso conselheiro, nosso amigo. E Jesus nos deu para que nós possamos ter a ajuda e para que nós possamos lembrar da palavra e de tudo que Jesus fez aqui. Então, nós precisamos ser intencionais nisso. Nós somos adultas, nós já sabemos escolher e decidir sermos intencionais em tudo que nós fazemos, em tudo. A busca por Ele precisa ser a nossa prioridade, precisa ser intencional. Somente através da busca pelo Espírito Santo e pela graça derramada sobre nós, nós conseguiremos fazer esses papéis de maneira excelente, de maneira que impacte vidas. É isso que nós precisamos. O nosso papel de filhas de Deus é buscá-lo como se nada mais importasse. É buscá-lo de todo o coração. E isso impactará a nossa família, gerará frutos. Em Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso precisa ser real. Quando a gente vive essa verdade, a nossa vida é impactada, a nossa família é impactada. Papel de esposa: se você for a esposa que respeita, que honra, que é submissa ao seu marido, como se fosse para Jesus, o seu relacionamento será muito melhor. O seu casamento será cheio da presença de Deus. Você verá no amor, o amor será maravilhoso, terá companheirismo, amizade. O relacionamento, ele vai ser levado a outro nível. Em Efésios 5:22 diz assim: esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Simples. Pri, mas vamos lá, né? Bom, não é sobre as situações, as circunstâncias, é sobre o que a palavra de Deus diz. Faça o que a palavra de Deus diz e você verá mudança no seu cenário. Acredite. Papel como mãe: se você cuida dos seus filhos, investe tempo com os seus filhos, conversa, explica, tem tempos preciosos com eles, como se fosse para Jesus, sabe? Como se você estivesse cuidando de Jesus. Será que teríamos mais paciência, mais amor, mais tempo investido nos nossos filhos, que são preciosidades sem tamanho? Se nós agirmos dessa forma com os nossos filhos, cuidando deles, investindo tempo com eles, amando-os como se fosse para Jesus, os nossos filhos serão farol para a próxima geração. Eles serão faróis para a próxima geração. Eles impactarão vidas. E a maneira como você cuida deles, como se fosse para Jesus, você impacta a vida deles. Nós estamos numa geração em que os pais não querem saber dos filhos, os filhos tão pouco dos pais, geração de adolescentes desconectados dos seus pais, e os pais às vezes se perguntam o que aconteceu. Aconteceu que não houve investimento nos filhos, aconteceu que não houve conversas, explicações, tempos preciosos, eles não foram tratados como se fosse para Jesus. Então que nós mulheres aqui possamos nos levantar e tratar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos como se fosse para o Senhor, porque é para o Senhor. Em Malaquias 4:6 diz assim: ele fará
que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O nosso papel de filha, se nós formos bons filhos, não é sobre os pais. Ser bom filho não é sobre os pais, é sobre nós filhos, é sobre uma promessa de Deus para nós. Se nós honrarmos pai e mãe, nós teremos vida longa e boa. Nós sabemos que existem muitas situações, mas o perdoar é uma escolha para o nosso coração. O perdoar não significa voltar a andar junto. O perdoar é você limpar o seu coração, é você lembrar do que te feriu e isso não causar mais dor. Os filhos, né, que estão embaixo do teto de seus pais, o respeitar, o ouvir, o se atentar ao que o pai fala, ao que os pais falam, isso é agir com excelência em ser filho. Isso é impactar as pessoas ao lado, né? Agora falando aqui, eu sei que tem adolescente que tá aqui também. Quando a gente escuta pai e mãe, é tão legal, porque a maioria dos adolescentes não fazem isso. Então eles vão virar, muitas vezes vão falar assim, nossa, sério, nem tá aqui, nem vai ver. Mas quando você tem a consciência de que o que você está fazendo é certo e Jesus está vendo, porque você está fazendo isso para Jesus e não para seu pai e para sua mãe. Você está agindo de forma honrosa porque é para Jesus. Não importa se meu pai e minha mãe não estão vendo, eu estou fazendo para o Senhor. Isso é tão precioso, porque mesmo que zombem de você, os seus amigos, colegas estão vendo isso e eles estão guardando isso. Porque quando eles tiverem maturidade, eles vão entender, eles vão falar, nossa, aquela pessoa agia assim, 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 que bacana. Poxa, por que eu não agi dessa forma antes? Então, quando nós honramos os nossos pais como se fosse para Jesus, como se estivéssemos honrando Jesus, a gente impacta vidas. O nosso papel de dona do lar, né? De mulher que administra um lar, uma família. Quando nós fazemos isso de maneira para o Senhor, é quando a gente faz de forma primorosa, é quando a gente ama e serve com satisfação, com graça. É ter um lar que a gente quer que Jesus habite, né? Será que no nosso lar Jesus se sente confortável? Será que no nosso lar Jesus se sente em casa? Nós precisamos cuidar do nosso lar para que Jesus esteja nele, esteja habitando nele. Em Provérbios 24:3 diz assim: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Em Provérbios 24:22 diz: na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Provérbios 24:3 diz assim: ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Quando a gente faz para o Senhor, a gente faz de forma excelente. É isso que tem que ser na nossa vida. É isso que precisa acontecer na nossa vida, em todos os nossos papéis. O nosso papel como profissionais, quando somos boas profissionais, fazemos para o Senhor, o nome de Jesus é engrandecido nisso. Todos veem quando nós fazemos para Deus. É algo que brilha aos olhos das pessoas. A forma com que você trabalha quando é para o Senhor, isso impacta vidas, porque isso é notado,
que é o versículo que nós abrimos esse vídeo, né? Colossenses 3, 23, 24. Em tudo que fizerem, em tudo, seja de lavar um chão, a cuidar da sua empresa, a cuidar do seu grande negócio, a ser uma grande empreendedora, a você cuidar de uma família, lavar um copo, a você passar produtos num caixa, a você lavar janelas, a você cuidar dos seus pacientes, atender seus pacientes, seus clientes. Quando você faz tudo isso como para Jesus, como para o Senhor, vidas são impactadas e o nome do Senhor é glorificado. Na sua atitude, no seu trabalhar, em tudo o que fizerem, trabalhe de bom ânimo, trabalhem felizes, alegres. O Senhor é a alegria. Quando você propaga o nome de Jesus e é uma pessoa triste, deprimida, carrancuda, mal-humorada, as pessoas falam, poxa, eu não quero esse Deus. Agora, se você exala alegria, se você exala o bom perfume de Cristo, as pessoas querem conhecer esse Jesus. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo, é Jesus. Faça com amor. E claro que todos esses papéis, todas essas formas de fazermos com excelência, nada disso tem que ser feito para que o outro veja. Obviamente, quando nós fazemos para Jesus, o outro vê, e isso glorifica o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele conhece o intuito do nosso coração. Olha só, em Mateus 6, 1 ao 5 diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante de outros para serem vistos por Ele. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas. Então, portanto, quando você fizer coisas com excelência, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Os fariseus faziam isso. Os fariseus davam esmola para serem vistos pelos homens. Eles jejuavam e ficavam com aquelas caras abatidas para serem vistos pelos homens, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Então, quem faz para que o homem veja, já recebeu a recompensa dos homens. Mas, quando você der esmolas, quando você fizer algo com excelência, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Se nós fizermos todos esses papéis de forma excelente para que o nosso orgulho, venha aparecer, para que os homens vejam, nós seremos facilmente frustradas. Nós facilmente nos decepcionaremos. Porque é dessa forma. E aí depois isso nos desmotiva. Porque a gente faz e espera ser bem reconhecida e o homem, ele não faz isso. Então, peça para o Senhor sondar o seu coração. Faça tudo isso de verdade para Jesus. Para que sim, nós possamos receber a recompensa que o Senhor nos dará. Então não faça para o seu marido, não faça para o seu chefe, não faça para os seus pais, não faça para o seu filho, não faça para os outros verem, faça para Jesus. E novamente, lembre-se, você não conseguirá fazer esses papéis de forma excelente, de forma para o Senhor sozinha. Você só conseguirá isso com a ajuda do Espírito Santo. Só com a ajuda do Espírito Santo.
você fará para o Senhor e Ele te recompensará. Quando o Senhor te recompensa, você não sente falta da recompensa que vem do homem. Você não sente falta de elogios, de aplausos. Você se sente satisfeita. Você se sente feliz. Ele satisfaz a nossa vida. É lindo ver como Deus, Ele é maravilhoso conosco. Então, seja excelente para Jesus e por Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. E busque isso em todos os papéis da sua vida, em todos os dias da sua vida. E o dia que você vier a falhar, não se desmotive. Não deixe com que o inimigo te acuse e que você largue tudo isso. Não. Traga consciência, peça perdão ao Senhor. Muitas vezes a gente peca contra o Senhor. E quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele está de braços abertos para nos pegar, nos colocar de pé novamente e falar: filha, vai que você consegue, pois eu estou contigo. A minha graça está sobre você. Continue. Não esmoreça. Em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pelo banquete que é a tua palavra. Obrigada por nos ajudar, obrigada por nos enviar o teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos ajuda a caminhar no caminho que o Senhor quer para nós, aquele que nos ajuda a fazer com excelência todos os papéis que o Senhor nos deu, que o Senhor nos presenteou, que possamos, Pai, carregar a Tua palavra no nosso coração e nas nossas atitudes. Em nome de Jesus, que a nossa vida impacte outras vidas, para que o Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus, que você viva a palavra de Deus. Beijo e até a próxima.